já dizia no começo da celebração, nos incentiva a nós ficarmos, a nós caminharmos na graça de Deus. Termos sempre diante de Deus a graça que nos ajuda a ser mais fortes diante das nossas fragilidades. E talvez por isso a liturgia de hoje quer terminar esta semana apresentando Jesus, dando alguns conselhos, pedindo para que nós prestássemos atenção, para que nós prestemos atenção a algumas coisas para evitar que o pecado ou a fragilidade nos conduza ao erro e ao pecado. Mas por outro lado, a primeira leitura de São Paulo aos Efésios nos mostra positivamente o que nós podemos fazer, o que nós podemos e devemos fazer para então permanecer sempre na graça. E São Paulo escreve quando tem notícia que em Éfeso existe uma comunidade cristã e que eles estão vivendo, amando a Deus, vivendo como santos. Escreve então a eles dizendo da sua alegria e que mais do que isso, que ele, Paulo, está rezando por esta comunidade, rezando para, em primeiro lugar, para que o Espírito Santo dê sabedoria à mente de cada um deles. E para que o Espírito Santo traga ao coração deles luz. E quando Paulo fala sabedoria e luz ao coração, ele não fala simplesmente palavras bonitas para introduzir uma carta. Ele está falando de uma coisa muito concreta. Uma experiência que ele fez quando ainda pagão, fazendo o seu caminho a Damasco, ele é invadido por uma luz que o faz cair ao chão, que enche o seu coração. Ele faz jejum e a partir de então uma conversão, ele se encontra com o Cristo, o ama e começa a aprender as coisas da antiga lei sob o ponto de vista da graça que Cristo veio nos trazer. É por isso que ele diz na carta que ele escreve, ele diz que deseja que todos conheçam pela sabedoria do conhecimento e pela luz do coração a riqueza que é a herança dos santos, dos filhos de Deus. O quão grande e valorosa é essa herança para os incentivar a nunca desanimar, a crescer, a caminhar, a serem santos. E que não existe outro nome a não ser o de Jesus Cristo, aquele que conquistou toda a graça para nós, por meio da sua morte e ressurreição. E se formos agora para o ensinamento do Evangelho, onde Jesus chama a atenção para termos cuidados, para naquela época, mas também hoje termos cuidado, ele fala que quando nós pecamos, ele fala que todo pecado pode ser perdoado, mas tem um que não, que é o pecado contra o Espírito, a blasfêmia contra o Espírito. E muita gente pergunta, que pecado é esse? Que tipo de pecado grave é esse que nos corta da graça de Deus, que nos faz ter uma proteção, que a graça não chega sobre nós e que não existe salvação porque não existe perdão? Que tipo de pecado é esse? Em que consiste ele? Não esquecer aquilo que a liturgia apresenta da primeira leitura, aonde o Espírito Santo vem sobre nós para dar sabedoria à nossa mente e luz ao nosso coração. Quando nós falamos mal, quando nós recusamos o Espírito Santo, quando somos contra o Espírito Santo, ora, justamente aquele que vem trazer e atualizar no hoje de cada um de nós a graça, e nós dizemos a esse que pode trazer isso para nós, não. Quer dizer, quando nós
dizemos não ao Espírito Santo, nós dizemos não, não só a uma pessoa, não só ao Espírito Santo. Nós dizemos não também a tudo aquilo que Ele traz e que Cristo, com sua morte e ressurreição, conquistou por nós quando foi obediente ao Pai. De tal maneira que este pecado não tem conversão, porque é nós que não queremos, quer dizer, não tem perdão, porque é nós que não queremos, estamos fechados a qualquer graça, a toda a graça de Deus. Quem diz não ao Espírito Santo, diz não ao Espírito, ao Filho e ao Pai. Quem diz não ao Espírito, diz não à graça. E quer caminhar por um outro caminho. Não o de Deus, não o da graça. E não tem vontade de voltar de novo para o caminho da graça, porque não quer saber. E é por isso que este pecado não tem perdão. Porque a pessoa não está aberta para o perdão. Não está aberta para retornar ao caminho da graça. Queridos irmãos e irmãs, Jesus nos chama a atenção para que isso não aconteça conosco. Jesus, quando nos chama a atenção ao pecado contra o Espírito, na verdade Ele quer nos oferecer a salvação e que no nosso caminho possamos sempre ter a ajuda de Deus para não pecar. Para que sejamos fortes e tenhamos um coração cheio de luz para transbordar em luz e em graça aqueles que estão perto da gente, aqueles que são parte da nossa família. De uma maneira particular, quando perto da gente tem quem não acredita, ou quando perto da gente tem alguém que é doente e que a gente precisa exercer. Acontece, né? Tem que ter paciência. Paciência em ser de Deus, paciência em não sair do caminho da graça. O Senhor hoje nos convida a sermos dele. E particularmente nesta celebração, eu gostaria de convidar a cada um a rezarmos. A rezarmos e a pedirmos a Deus para que nunca falte aqueles homens que são consagrados a Deus. Nunca falte aqueles homens que fazem a graça de Deus sempre estar mais perto de nós. São sacerdotes. Gostaria que vocês rezassem pelo sacerdote desta paróquia, pelos sacerdotes desta paróquia, pelos sacerdotes desse nosso Brasil, do mundo. Eles fazem essa graça na forma de Eucaristia, na forma de sacramentos, da penitência, da reconciliação, do batismo, do matrimônio. Fazem Jesus chegar mais perto de nós. Fazem esse caminho ser mais real e mais concreto. Por isso que esta celebração possa ter uma intenção particular, essa, de rezar por aqueles que fazem esse caminho mais próximo de Deus, mais cheio da graça.